Shalom, queridos amigos de Sião, eu sou o pastor Alexandre e esse é mais um encontro dos amigos de Sião. E hoje com um tema muito interessante e instigante, vamos falar sobre a geopolítica de Israel, com o nosso querido irmão Roberto Kedoshim, diretamente lá de Portugal. Então, eu convido você a convidar aí as pessoas a participarem também desse bate-papo. Vamos conhecer um pouco melhor, né, a vida, a história desse nosso querido irmão e também vamos perguntar para ele algumas coisas importantes sobre a geopolítica de Israel no Oriente Médio. Ele vai lançar os fundamentos nesse primeiro bate-papo, esse encontro, e depois ele vai avançar ainda mais num próximo encontro, tá certo? Num segundo encontro. Então, deixa eu dar aqui o Shabbat Shalom para a irmã Regiara, irmã Valquíria, que está conosco aí, dando um joinha, acenando, e eu fico muito feliz. Também a nossa querida irmã Márcia está conosco aqui. Que Deus abençoe, Bruhim Rabaim. Sejam todos bem-vindos nesse Kabbalat Shabbat, esse encontro dos amigos de Sião, em que todos são muito bem-vindos e que o eterno Deus de Israel abençoe ricamente cada um daqueles que participam, que fazem parte desse ministério, o Ministério dos Amigos de Sião. Esse encontro estará apenas ao vivo no Facebook, mas depois nós vamos estar aí postando também no nosso canal do YouTube, tá certo? Então, não deixe de se inscrever também no Facebook, né, se você ainda não é inscrito. E também vá lá e se inscreva no nosso canal no YouTube, Amigos de Sião. Aí se inscreva, clique o sininho, deixe o seu joinha e participe. São mais de 100 vídeos falando sobre Israel, imagens, fotos, histórias, profecia, costumes e muitas outras coisas interessantes, tá bom? Então, eu convido você a se inscrever no nosso canal dos Amigos de Sião. Quem mais está conosco aqui? Deixa eu ver. Aqui também nós temos o Lucas Bezerra, Bruhim Rabaim, Shalom Lucas, seja bem-vindo, que Deus te abençoe ricamente. A irmã Jane Dutra também está conosco, nosso querido Samuel, Shabbat Shalom Samuel, e ele diz Shabbat Shalom pastor Alexandre, e a todos os amigos de Sião, que maravilha. A Márcia também está conosco, dizendo Shabbat Shalom, Márcia. Que Deus te abençoe. A irmã Jane também está conosco aí. Shabbat Shalom a todos. Deixa eu ver quem mais está aqui participando com a gente. Dona Linda e Pastor Thomas. Shabbat Shalom. Ele está dizendo Shabbat Shalom, pastor e irmãos. Pastor Thomas, Shabbat Shalom para o senhor também. E também para a Dona Linda. Olha, pastor Thomas, eu acho que o senhor deve se preparar aí para brevemente nós fazermos uma live. Tem um irmão muito querido nosso que perguntou como é que o senhor estava hoje. Eu pude dar uma resposta para ele. Ele disse, olha, quando o pastor Thomas fizer uma live, me avisa que eu quero assistir. Então vai se preparando aí, pastor Thomas, para a gente ter um bate-papo também aqui no Facebook dos Amigos de Sião. A Elaine Ramos está conosco, que bênção. Deus abençoe, irmã Anne, seja bem-vinda. Olha aí, deixa eu subir nos coraçõezinhos aqui. Nosso querido Benjamin Serber. Olha só, deixa eu aproveitar aqui que o Benjamin está conosco e dar a ele o Shabbat Shalom. Ele me mandou um vídeo muito bacana desejando Shabbat Shalom. Depois eu vou colocar aí nas nossas páginas. Mas o Benjamin, ele está com um curso de hebraico. Se você quer aprender hebraico, recomendo você fazer o hebraico moderno com o Benjamin, né? Direto de Israel. Ele vai ter um dia e um horário por semana para você fazer esse curso, um custo super acessível. Ele tem um projeto aqui no Brasil, uma responsabilidade, ele quer direcionar esse recurso para isso, e é realmente muito bom. Então, se você quer se inscrever no curso de hebraico moderno com o Benjamin, e eu recomendo, principalmente os irmãos que estão indo com a gente agora no segundo semestre para Israel, comece o curso aí de hebraico moderno para já ir treinando lá, né? E também, no ano que vem, quem estará indo com a gente para Israel, na caravana dos Amigos de Sião, Leshana Rabá Yerushalayim, no ano que vem em Jerusalém, com o Benjamin, né? Também, né? Vamos nos encontrar com ele lá. Mas se você quer fazer o hebraico moderno, entre em contato com o Benjamin. Eu vou pedir para o Benjamin colocar o WhatsApp dele aí, para os irmãos tomarem nota e entrar em contato com ele, vale a pena.
Nós aqui dos Amigos de Sião recomendamos muito essa parceria com o nosso querido irmão Benjamin Serbre, tá bom? Então, todos aí são desafiados a se envolver também na aprendizagem do hebraico bíblico. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Olha aí, a irmã Regiara dizendo que está com saudade da Jânia. A irmã Valquíria, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom também para a irmã Márcia. O Edivaldo está conosco. Boa noite, boa noite. Querido pastor Ricardo conosco. Shabbat Shalom. Bruhim Rabaim, sejam todos bem-vindos, a nossa querida irmã Perpétua. Olha aí, que bom, irmão Edivaldo, que alegria ter você aqui conosco. Também o Renan Santos está conosco, o Antônio Godinho, Shabbat Shalom. Deus te abençoe, seja bem-vindo. A nossa irmã Salma, Shabbat Shalom. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco acenando. Deixa eu ver aqui. O pastor Ricardo respondendo. Olha, nosso querido irmão Roberto já está conosco. Logo, logo ele vai pedir para entrar e vai ter o seu momento aqui muito especial. Também está conosco o Fabrício. Shabbat Shalom. A irmã Esther, boa noite, irmão. Sara manda abraços para todos. E o abraço da Sara é uma delícia. Sara, Deus te abençoe. Um abraço também no seu coração. Que bom que vocês estão conosco. A nossa irmã Sângela, olha aí, Shabbat Shalom. Que alegria tê-la aqui com a gente. Seja bem-vinda, você e o seu esposo. Que Deus abençoe ricamente as suas vidas. Abrilhantando esse encontro dos Amigos de Sião, nós temos o pastor Adilson, lá de Guarulhos, grande colega, que Deus te abençoe, pastor, o senhor e toda a sua família, ricamente. Também, olha aí, Zé Vieira está conosco, que Deus abençoe ricamente. Shabbat Shalom. O querido pastor Luiz Alberto, Shabbat Shalom, seja bem-vindo. Também nosso irmão Paulo, né, Correia está conosco, boa noite. O Toninho está conosco, Shabbat Shalom, Shalom Adonai, que Deus abençoe. Também nosso querido pastor e capelão Maurício Ribeiro. Pastor, seja bem-vindo, que alegria tê-lo aqui. O Rafael Oliveira também está conosco. Que bênção. Shabbat Shalom também para Francisca Santos. Olha aí, então tome nota, agora o Benjamin colocou o seu WhatsApp. Então, para você que quer fazer o curso de hebraico moderno com ele, direto de Israel, especial, num horário bem acessível, à noite, assim, quando você já está em casa, já pode pensar em hebraico. Pensou? Estudar o hebraico à noite, depois ir dormindo e sonhar em hebraico. Que maravilha. Então, olha aí, o contato do Benjamin Serbre é o 972 5026 47444. Então, se inscreva, participe, acessível. Você quer colocar o valor aí, Benjamin? Quer que eu falo daqui? Você que decide, tá bom? O pessoal às vezes tem medo, né? Mas não, é acessível esse curso que ele está fazendo para um projeto que ele tem, uma responsabilidade que ele tem, então vale a pena você se envolver. Também está conosco a irmã Cláudia Rovagim, espero ter pronunciado certo, é um sobrenome armênio, nossa parceira, nossa irmã querida, que Deus te abençoe. Shabbat Shalom, ela está desejando aí aos Amigos de Sião, que bênção. Olá, querido pastor, que bom ter o senhor aqui, o pastor Luiz Alberto, nosso querido amigo, lá de Santa Catarina, da cidade mais alemã do Brasil, não é isso? Que bênção, Shabbat Shalom, que alegria tê-lo aqui. Olha aí o Adriano Silva, cheguei, Shabbat Shalom, com coraçãozinho e tudo, que bênção. Nossa querida irmã Neide Ramos, ela está desejando aí um Erev Tov, uma boa noite para todos. Nosso querido pastor Gianni Marques, também do sul do país, do Paraná, que lidera o encontro dos Amigos de Sião lá no Paraná. Que alegria tê-lo aqui, pastor, com a família. Um grande abraço para vocês e a todos os alunos do Instituto Bíblico Maranata. Ainda dá tempo, se você quer fazer um seminário, se aprofundar na teologia, eu recomendo. Nós recomendamos esse Instituto Bíblico Maranata. Ali é um sistema de internato, olha, precioso, uma estrutura maravilhosa e professores queridos e bem preparados para a formação acadêmica, teológica e espiritual dos obreiros. Então, recomendamos aí, inclusive o pastor Gianni é um dos professores, está à frente dos Amigos de Sião lá no Paraná, no seminário, tá bom? Olha só, está conosco Léo Santos, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Opa, olha, o Benjamin colocou, todas as quintas-feiras vai ser o curso, às 22 horas até às 23, horário aqui de Brasília, R$100. Olha, irmãos, é acessível, uma vez por semana, 1 hora, que bênção, vale a pena investir.
vamos aprender o hebraico aqui, porque no céu, na eternidade, é a língua que nós vamos falar, então é bom já começar aprendendo, tá bom? Se inscreva, vale a pena, entre em contato com ele. Nosso querido Moura está aí, e o Moura tem um desafio. Nós temos aí poucas vagas para esse nosso grupo agora, do segundo semestre, né, para irmos para Israel. Estamos aguardando a questão do Estado de Israel, do governo, do pessoal do ministério, né, que cuida da parte das caravanas, das viagens para Israel, decidirem realmente a questão da segurança devido à pandemia do Covid. Então, vamos estar orando, irmãos, para que as coisas se abram, se confirmem, e o irmão Moura tem aí poucas vagas e essas condições facilitadas para você que quer, pós-pandemia, viajar e ir para Israel com a gente. Entre em contato com o nosso irmão Moura, condições especiais de pagamento, últimas vagas, tá bom? Temos o grupo aí já na expectativa para irmos. Está conosco Márcio Henrique, boa noite, pastor, e todos os irmãos. Erev Tov, Bruhim Rabaim, sejam bem-vindos nesse Kabbalat Shabbat, esse encontro dos amigos de Sião. Irmão Moura está desejando aí um shalom para todos. O Léo Santos também. O Ricardo Macieira está conosco. Seja bem-vindo. Que o Eterno abençoe a todos que estão conosco nesse encontro especial dos amigos de Sião, em que teremos aí esse bate-papo com o nosso querido irmão Roberto Kedoshim. A nossa professora Marlene Sanches está aí conosco, desejando shalom, ela que esteve em Israel esse ano e foi realmente muito abençoada no início do ano, pegou um friozinho em Israel, mas nada disso impediu dela se maravilhar e se encantar com a terra santa, a terra prometida, com a terra de Israel, e com certeza ela tem muito para dizer para a gente aí da sua experiência, das impressões que ela tem de Israel. Olha aí, o irmão Moura dizendo, verdade, abertura do turismo para o Brasil, né? Vamos ver aqui, que mais, tá? Vai acontecer, então não deixe de se envolver, conversar com ele, saber as condições, vale a pena. Também o Wilson está conosco, olha aí o pastor Luiz Alberto, também o Josiel Gabriel dizendo shalom, que Deus abençoe, sejam todos muito bem-vindos nesse encontro dos amigos de Sião. Pois é, estamos fazendo aí parcerias, né, com o irmão Moura nessa viagem para Israel, com o Benjamin Seb no curso de hebraico, então vale a pena. Olha aí, temos o Alex lá de Pedra Branca, Ceará. Com certeza são aí queridos irmãos que estão aí para assistir o nosso irmão Roberto, para falar da geopolítica de Israel. Olha aí, www.reserva10grupos.com.br. Entra lá, acessa, manda sua mensagem. Tem o WhatsApp do irmão Moura também, que é o 11 aqui, código de São Paulo, 985823637. Fala com ele, conversa com ele, não deixe de ir para Israel com a gente. Também está conosco o irmão Júnior, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém, que seja bem-vindo. O Gilson Silva também está conosco. Bruhim Rabaim a todos, sejam todos bem-vindos na graça, no Hesed Veshalom, na graça e na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe ricamente a todos os irmãos. Bem, antes de nós chamarmos e abrimos aqui, dividimos a tela com o nosso querido irmão Roberto, vamos para a nossa primeira brahá, a nossa primeira oração, e depois vamos para as notícias de Sião, que o nosso repórter internacional, o pastor Thomas, sempre tem enviado para a gente, tá certo? Então, vamos lá, vamos fazer essa primeira brahá, essa primeira bênção, vamos orar e rogar ao Eterno que nos abençoe nesse tempo que estaremos juntos, cultuando a Ele, nesse Kabbalat Shabbat, esse início do sábado, para a glória de Deus. Olha aí, Shabbat Shalom, Marcelo Gândia, seja bem-vindo, meu querido, você, a sua irmã, a toda a família Gândia, que é sempre uma alegria ter aqui a sua presença, tá bom? Oremos ao Senhor. Pai, na tua santa e bendita presença estamos, para te louvar, para te agradecer pelos teus feitos, pelo teu cuidado, pelos livramentos, por tudo que o Senhor tem realizado em nós e através de nós. Rogamos, meu Deus, a tua bênção, que enriquece e não acrescenta dores sobre as nossas vidas, e a direção do teu Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, sobre essa live, esse encontro dos amigos de Sião. Que tudo aqui que for feito, que for dito, seja para a glória do Senhor, para a edificação do teu povo, para a instrução na verdade, que venhamos conhecer a verdade como ela é, dos fatos que se impõem na história para nós, e que nós possamos ser, ó Deus, pessoas como os bereanos, cuidadosos em ver se é assim mesmo, e discernimos tudo aquilo que está sendo dito na grande imprensa, nas mídias alternativas, e possamos filtrar e entender aquilo que é correto. E graças a Deus que o Senhor tem levantado homens como nosso querido irmão Roberto Kedoshim, que tem se especializado nessa área, sobretudo, para nos lançar luz
para nos trazer luz e na nossa compreensão sobre aquilo que o Senhor tem com a nação de Israel no passado, no presente e também no futuro. É o que te pedimos. Abençoe cada um. Toque os corações. Se revela, meu Deus, a cada um que está conosco. E que possamos todos reconhecer que Yeshua é o Mashiach, que o Senhor Jesus é o Messias prometido a Israel e que é o Salvador do mundo. Bashem Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus o Messias que oramos. Amém. Amém? Todos sejam bem-vindos. Olha aí o pastor Adilson dando boa noite a todos. Graça e paz. Amém, pastor. Que alegria ter o senhor aqui conosco e nós ficamos muito felizes com a participação dos nossos queridos pastores, né? Olha, nós temos o Prautesplésio, espero que seja assim a pronúncia, esteja pronunciando corretamente. Então, Bruhim Rabaim, seja bem-vindo. Eu gostaria, já pensando naquilo que o Roberto vai falar conosco, né? Ler com você, abra sua Bíblia em Bereshit, Gênesis, capítulo 15, esse capítulo clássico, né, desse encontro do Senhor com Abraão, em que eles selam a aliança, partindo os animais no meio, e o Senhor passando entre eles. Olha só o que nós encontramos depois que o Senhor faz uma aliança com Abraão ainda, né? Vai ser mudado o nome lá no capítulo 17 para Abraão. Abraão, pai elevado para Avrão, né? Pai elevado para Avraham, pai de uma multidão. E aí nós temos o capítulo 15 de Gênesis, Bereshit 15, versículo 17 até 21, e eu quero que você acompanhe aqui, pois é muito interessante, conversando com o pastor Thomas, nas várias notícias que a gente tem comentado, temos agora essa questão da anexação da Cisjordânia, e aí pediram as escrituras da terra, né, que o pastor Thomas estava mencionando, né, está aqui, ó, na Bíblia Sagrada, e nós vamos ler aqui para você. Mas antes, olha só o que o Moura disse: estamos no aguardo de um comunicado oficial do governo israelense sobre a abertura do país para o turismo e grupos brasileiros até o final deste mês. Então, aguarde, porque no final do mês nós vamos estar dizendo aí como é que vai funcionar a nossa viagem, tá bom? Olha o nosso querido irmão Ícaro com a gente, dizendo shalom. O Francisco Márcio de Albuquerque também, shalom. Shalom para vocês, sejam todos bem-vindos. Abra sua Bíblia em Bereshit, Gênesis capítulo 15. Vamos ler os versículos 17 a 21. E aqui, segundo o pastor Thomas Gilmer, nós temos as escrituras e a demarcação da terra que Deus prometeu para Abraão, nesse livro chamado Bíblia, especificamente no livro de Gênesis. Diz assim: e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência, olha só, tenho dado esta terra desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, e o Caneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Gigazeu, e o Jebuseu. Está aqui a demarcação da terra prometida de Deus a Israel. Gênesis capítulo 15, versículo 17 a 21. Agora vamos para as notícias, preparando aí já para a nossa conversa com o nosso querido irmão Roberto. E olha só que interessante. Eu tenho a primeira notícia aqui enviada pelo nosso repórter, o pastor Thomas Gilmer, que fala sobre a expectativa dos imigrantes que vão ir, né, para Israel, que são esperados em Israel nos próximos 18 meses, dito aqui pela a ministra da Aliyah, que é e da integração, que é a Penina Tamano Chata. Ela está aí na expectativa, ela falou isso quarta-feira agora passada, na expectativa de receber 90 mil judeus imigrantes vindo de toda parte do mundo nesses 1 ano e meio, tá bom? E é interessante, né, que a agência judaica Nefesh Benefesh, né, diz que, e Calita e outras organizações que lidam com a Aliyah declararam recentemente que a pandemia, né, o Covid-19, acabou provocando um grande aumento de judeus, né, em todo o mundo, que manifestaram interesse em migrar, né, em imigrar, melhor dizendo, para Israel. Olha que interessante, nós temos acompanhado, nós sabemos, Israel está aí como um dos países mais, né, mais seguros nesse quesito da Covid, com um trabalho excelente, né? Olha só, a Nelita está conosco, seja bem-vinda, Nelita. E, claro, a questão da Aliyah acaba influenciando, né? As pessoas se sentem seguro mais em Israel na questão da segurança e também agora na questão da saúde. Então, é muito interessante isso. Porém, ela que é de origem etíope, ela vai dar uma atenção especial para aqueles judeus que são chamados de Falasha Mura, da Etiópia, né? São judeus negros, né?
afirmando que está na hora de trazer todos aqueles que ficaram, que infelizmente todas as operações, a Operação Moisés, Operação Salomão, operações fantásticas, de milhares foram trazidos, né? Mas infelizmente nem todos puderam vir. Nós sabemos toda a complicação ali da geopolítica, né? Olha aí, a Sandra está conosco. Bruhim Rabaim, seja bem-vinda, Sandra. Deus te abençoe. Erev Tov, boa noite para você. Então ela diz que ainda existem 7.500, que pode chegar a 9.000, e eles têm como projeto, né, nesse ano de 2020, 2021, trazer todos esses judeus da Etiópia para Israel. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, tem uma família, né, já chegando em Israel, inclusive o cachorrinho deles. Foi todo mundo imigrou para Israel, todo mundo fez aliar, inclusive o cachorro da família. É muito interessante isso, muito bonita essa imagem, diz muita coisa daquilo que é a nação de Israel. Bom, temos uma outra notícia bem interessante, curiosa aqui, que é a seguinte: União Europeia, está aqui, União Europeia cancela, olha só que interessante, né, doação à organização palestina que se recusa a assinar cláusula antiterrorista. O que é isso? Eles iriam receber, presta atenção, eles iriam receber 1,7 milhão de euros, né? Desde que assinasse, a ONG chama-se, deixa eu ler aqui, a Badil, né? Badil Resource Center, para residências palestinas e direitos aos refugiados, né? Que é essa ONG que cuida dessa parte, né? Vamos dizer assim, iria receber 1,7 milhões de euros se assinasse um compromisso dizendo: não vamos passar esse dinheiro para grupos terroristas. Eles não assinaram, eles recusaram, eles rejeitaram, e eles disseram mais, eles tentaram mudar o código da União Europeia, que é um código, na verdade, está dentro ali, é um item dentro das condições gerais aplicáveis, né, aos contratos de subvenção financiados pela União Europeia, né? Então tem uma cláusula ali que diz que eles têm que, qualquer instituição, qualquer ONG deve assinar esse compromisso de não repassar esse dinheiro a grupos terroristas. E essa ONG não assinou, não concordou. Eles tentaram modificar aqui o item, essa cláusula, né, mas a União Europeia não. E graças a Deus por isso, porque nós agora sabemos que esse dinheiro então será usado de fato para aqueles que têm o compromisso com o povo palestino. Olha só, está conosco a Jaqueline Prado, a Débora, quem mais passou por aqui? Deixa eu ver, Délcio Borges, Maria do Espírito Santo, Bruhim Rabaim, sejam todos bem-vindos. Meus queridos João e Rosana Venância, Shalom, meu querido pastor Alexandre Dutra, o eterno Deus é contigo, amém. Que benção, olha, vamos preparando as malas para a gente ir para Israel, hein? Se não for nesse segundo semestre, o ano que vem, hein? Conversa com a Luana aí, vamos preparando para ir para Israel. Vamos fazer também a nossa aliá para Israel, a nossa subida para Israel, tá certo? Shabbat Shalom, irmã Jaqueline, que alegria tê-la aqui conosco. Também a Lucy está conosco, dizendo Shabbat Shalom. Então, olha que interessante, para vocês terem uma ideia, há uma lista, né? A lista inclui vários grupos palestinos, né, envolvidos com o terrorismo, entre eles Hamas, Jihad Islâmica Palestina e a Frente Popular de Libertação da Palestina. Então, graças a Deus que esse dinheiro não vai ser passado para esse grupo. Olha só, a Marta, a Joelma, a Andréia Silva, Shabbat Shalom, sejam todos bem-vindos aqui nos encontros dos amigos do céu. Esse dinheiro ia ser passado para esses grupos terroristas. Aí não dá, na verdade, enquanto o povo realmente que precisa, né, não seria atendido pela União Europeia. E graças a Deus que a União Europeia teve essa preocupação, né, porque olha, para vocês terem uma ideia, desde 2011 a União Europeia tem investido 25 milhões de euros que provavelmente chegou para esses grupos terroristas. Alguém que sabe multiplicar, e quanto é que está o euro? Multiplica aí vezes 25 milhões, para a gente ter uma ideia, em reais. Está conosco a irmã Sueli, Shabbat Shalom, e ela está muito feliz aqui com a presença do pastor Roberto Kedoshim. Deus abençoe a todos os irmãos. A Maria Amaro, que bênção está ouvindo o pastor Alexandre, amém. Alegria ter vocês aqui conosco, tá bom? Então essa é a segunda notícia, uma boa notícia que o pastor Thomas nos enviou. Agora eu vou falar sobre a terceira notícia, que é essa daqui. São 2 livros que acabaram de ser lançados hoje mesmo. Eu já
comprei pela internet, já encomendei esses 2 livros, Da Chamada da Meia-Noite. Nós vamos colocar lá no Facebook, que é sobre Deus, Israel e Jerusalém. Israel ainda permanece nos planos de Deus? É a pergunta, né? E esse livro foi escrito por Menno Kalisch, Thomas Ice, Mark Hitchcock e Michael Vlach, e o Randall Price e mais. E o enunciado aqui é: aprenda com estudiosos respeitados a como superar os debates acalorados e discernir por si mesmo o que é importante saber sobre Israel e como isso afeta você hoje e o que devemos pensar sobre Israel, separando os fatos da ficção no conflito do Oriente Médio, escrito por Norbert Lee, Johannes Flaum, René Malgo, Fred Peter. 4 estudiosos da Bíblia respondem pergunta: a Israel ainda permanece nos planos de Deus? Então, são esses 2 livros aqui que eu vou colocar lá no Facebook dos Amigos de Sião para você comprar, adquirir, que com certeza vai ser uma grande bênção. Bom, eles têm os eruditos deles, nós temos o nosso, que é o nosso querido irmão Roberto Kedushim, que agora então vai estar conosco, participando, né, efetivamente aqui do encontro dos Amigos de Sião. E aí então eu quero então já dar as boas-vindas aqui ao Roberto. Vai entrar, nós estamos aí aprendendo a mexer nessa tecnologia. E essa é a nossa segunda live. Olha aí, a irmã Érica calculou 150 bilhões. Uau! De 2011 até agora, foi investido 150 bilhões de reais na Palestina. E cadê a infraestrutura? Cadê as condições de saneamento básico que eles realmente precisam? Como é que explica isso? Bom, quem vai explicar isso para a gente? Olha, o Samuel ainda deu centavos, hein? Mas quem vai falar um pouquinho mais sobre essas coisas com a gente é o nosso querido irmão Roberto Kedushim. Bruhim Rabaim, sejam todos bem-vindos. Está com a palavra, Roberto. E eu quero já que você diga aí um pouquinho para a gente sobre, já introduzindo você, para aqueles que ainda não conhecem, a maioria já conhece, mas eu gostaria de fazer algumas perguntas e você se introduz assim, se apresenta e depois você fica com a palavra, tá certo? Beleza? Vamos lá. Primeiro, fala um pouquinho da sua família, da sua profissão, da sua formação, seu trabalho, o seu chamado, o seu encontro com Machia e tudo isso que te levou até onde você está e fazendo essa obra maravilhosa aí em Portugal. Tá com a palavra, irmão Roberto. Primeiro, deixa-me perguntar uma coisa. É a primeira vez que eu faço uma live. Não estou familiarizado com isso. E eu pergunto se o meu som chega bem, se vocês me ouvem bem. Eu estou ouvindo bem. Tá bem. Muito bem. Então, primeiro, Shabbat Shalom, Lekulam. Um bom sábado para todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e principalmente acompanhar os nomes que vão subindo aí, nomes de pessoas extremamente amigas minhas, conhecidas, alguns que faz tanto tempo que eu não vejo, né? E é um prazer muito grande mesmo. Mas, em linhas gerais, pastor Alexandre e demais irmãos e amigos que estão aí, em linhas gerais, eu venho de uma família do interior de São Paulo. A minha família, na verdade, ela tem todo um histórico, evidentemente, como toda família. A nossa família, por parte de mãe, que é o que interessa normalmente para as genealogias hebraicas, a minha mãe, a família dela é da família Freire. A família Freire, que originalmente ela era da Prússia, há muitos séculos ela era da Prússia, e eram os Frieds da Prússia, e de lá ele se desloca para a região da Galícia. A região da Galícia fica aqui a 50 quilômetros de onde eu estou, bem pertinho, né? Houve um deslocamento para a região da Galícia, e da Galícia, essa família Freire acaba vindo aqui para Portugal, para perto aqui também, para Braga. Nós estamos perto aqui também de Braga. E aqui já chega com o sobrenome de Freire, ainda Freire com Y. E esses freires acabam se dividindo para diversas regiões.
há freires que vão para a América do Norte, há freires que vão para a Holanda, há freires que vão para diversas regiões. A família da minha mãe, ela vai para a Holanda, provavelmente Amsterdã, nós não temos certeza bem a região, e de lá, posteriormente, para o Nordeste brasileiro, para a região ali de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, onde um grande número de pessoas da família Freire acabaram por se localizando por ali. E na década de 40, na década de 40 do século passado, a minha mãe então migra para São Paulo. E aí já sozinha, já não estava mais com a família, ela e o esposo, meu pai, migram para São Paulo, a princípio para o Paraná, na divisa. E na década de 50, então, eles atravessam o Rio Paranapanema e se instalam em São Paulo, e especificamente na cidade de Salto Grande. E é na cidade de Salto Grande que, no início da década de 60, 1960, março de 60, que eu acabo por nascer e fico até os 14 anos. E, curiosamente, embora a nossa família tenha esses laços, mesmo que distante, com o judaísmo, Salto Grande não é uma cidade com presença judaica. Muito pelo contrário, a presença lá é fortemente marcada pela comunidade árabe. Então, por conta disso, os meus vizinhos de frente, os meus vizinhos de trás, da esquerda, duas casas à direita, todos eram árabes. Todos eram árabes. Meus primeiros amigos de infância, todos eram árabes. Então, eu tenho uma ligação muito grande também com a comunidade árabe. Aos 14 anos, muito ligado. E sim, tanto os árabes da nossa região lá, todos árabes também católicos, árabes cristãos. Não havia islamismo naquela época na região. Eu também era de uma família muito católica. Aos 14 anos, eu entrei para um seminário católico. Eu fiz todo o seminário menor católico. E aos 18 eu saio, volto para minha cidade. E depois, aos 20 anos, eu fui para São Paulo, para a tua terra aí, Alexandre. Eu fui mais especificamente aí para o Parque São Domingos, em Pirituba, e passei 2 anos aí. E veja só, trabalhando para um árabe. E esse árabe me recebeu na casa dele, e os 2 anos que eu passei, o início da década de 80, eu circulei dentro da comunidade árabe paulistana. Então, veja, mesmo com esse passado distante dentro do judaísmo, mas meu contato era sempre com os árabes. Depois eu fui para Fortaleza, então faço o sentido inverso que a minha família fez. Eu vou para Fortaleza, e lá em Fortaleza eu vou trabalhar 7 anos. Eu começo uma formação profissional na área de turismo, e eu vou trabalhar por 7 anos numa rede de hotéis árabes. Novamente, os árabes, né? Trabalhei 7 anos com a família Nadrari em Fortaleza, e de lá, então, eu acabei entrando na área da educação, fui professor na área de turismo, e só aí, e já aos 29 anos, é que eu tive contato pela primeira vez com a comunidade judaica. Aí eu tinha um amigo que trabalhava comigo, amigo não, um colega de trabalho, que era judeu, e então foi meu primeiro contato com o pessoal da sinagoga de Fortaleza, mas sempre com aquela dificuldade de ter acesso com eles. E aos 26 anos, um pouco antes de eu conhecer esse judeu, com 26 anos, eu acabei por conhecer Yeshua HaMashiach, e o aceitei como meu salvador aos 26 anos, trabalhando no hotel desse árabe.
e um pastor alugou o espaço, o auditório do hotel para fazer uma palestra para executivos e empresários, e eu achei estranho aquilo. Na minha cabeça, esse negócio de evangelho era só para gente de pouca cultura, essa coisa. Estávamos nos anos 80, início dos anos 80, havia muito essa ideia ainda, e eu fui até este evento, ouvi aquele pastor fazendo um estudo. Lembro-me como se fosse hoje, que me surpreendi muito, que eu era católico, fui seminarista, me preparei para ser padre, e às vezes a gente pegava um texto enorme da Bíblia e conseguia extrair uma mensagem curta, e esse pastor pegou justamente aquele versículo que diz: e Samuel crescia perante o Senhor, e ele conseguiu, com esse versículo, falar durante quase 40 minutos, e eu fiquei fascinado com aquilo, e foi a minha porta de entrada. Aí me tornei membro da Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida de Fortaleza, e aí foi o grande boom em relação a Israel. Se eu já tinha um carinho por Israel, sempre tive, não tive como entrar em detalhes aqui, mas eu sempre fui um leitor ávido de notícias, eu sempre tive um carinho por Israel, mesmo vivendo entre árabes. Acabei por conhecer uma jovem, que hoje é minha esposa, que também, antes de ser crente, ela tinha um carinho, uma ligação pelas coisas de Israel também. E na igreja Cristo é Vida, lá com o pastor Nogueira, com os irmãos, alguns deles, por sinal, que estão aqui acompanhando a live também, muitos deles, por sinal, estão acompanhando a live. Com esses irmãos foi crescendo esse nosso amor por Israel. E eu sempre que podia, eu era editor de um jornal que existe até hoje na igreja, que é o Informações, e o foco meu sempre foi a questão de Israel. De modo que, naturalmente, fui me envolvendo com o ministério, e então surgiu o chamado para trabalhar junto aos judeus. Como Fortaleza, nós tínhamos uma comunidade judaica muito, muito pequena, nós acabamos indo para São Paulo. E aí, novo boom, né? Em São Paulo, acabamos por conhecer o TBI, o Templo Batista de Indianópolis, e aí foi outra escola fantástica para a gente, né? Amém. E no período em que estava aí, tivemos a oportunidade e o privilégio de participar dos encontros dos Amigos de Sião rotineiramente aí. Olha que eu estou falando de 10 anos atrás, 11 anos atrás, né? Vai fazer 11, 11 anos. 12, por aí, sei lá. 11 anos, né? Pronto, foi nesse período. Aí tivemos a oportunidade de estar com vocês e fiz algumas palestras nos Amigos de Sião, e tive o privilégio também, e obviamente, e isso é uma coisa que me marcou muito, de fazer o curso de Missão Judaica Messiânica. Inclusive, o pastor Alexandre foi um dos meus professores, foi o professor de súmula judaica, não foi, pastor? Isso, exatamente. E, e depois, então, nos preparamos para ir para Israel. Você também teve uma E no ano. participação, Roberto, deixa eu te interromper um pouquinho. Você também teve uma participação muito interessante com a Betsar Shalom, não foi? Fantástico, fantástico, foi uma experiência riquíssima e que até hoje me traz. Falar alguma coisa do judaísmo, Parece a que deu uma passagem pela travada Beit aí, Shalom. Roberto. Aí, Opa, melhorou? isso, voltou. Repete o que você estava falando sobre a Voltou? Betsar Shalom. Pronto. Então foi fundamental essa passagem pela Beit Shalom, e que até hoje o contato que nós tivemos com aqueles irmãos judeus ou
amigos do judaísmo que ali estavam, ah, foi muito, muito importante mesmo para a bagagem que eu tenho hoje nessa área, né? E estava aqui lembrando, eu falei que nunca fiz uma live, mas ainda nos primórdios da comunicação pela internet, na Bitsar Shalom, no aniversário do pastor Daniel Woods, nós fizemos algo parecido com a live, todo mundo reunido em volta de um computador. Ah, mas aí, então, depois dessa experiência na Beit Sar Shalom, depois dessa experiência no Templo Batista em Indianápolis, que para mim foi uma grande escola, aí, finalmente, eu fui primeiro sozinho para Israel. Eu fui Roberto, só para conhecer Roberto, mas eu acho que vale a pena. Oi, Eu oi. sei que a gente tem muito assunto, mas acho que vale a pena lembrar que você foi a pessoa que levou os amigos de Sião, o encontro dos amigos de Sião, os amigos de Sião, para Fortaleza. Lembra disso? Com o pastor Nogueira. E por Sim, sim, causa sim. disso, o pastor Nogueira tem ido ano Exatamente. após ano em Israel. Exato. Exato. Olha, e é uma coisa interessante que fica até para estímulo de quem está assistindo a live e que pode ir para Israel tanto com vocês quanto com o pastor Nogueira. Claro. Fica um estímulo pelo seguinte: quando nós começamos, quando nós começamos os Amigos de Sião em Fortaleza, se não me engano, 27 de dezembro de Roberto, deu uma travada aí, hein? Roberto, deu. Opa, vamos voltar aqui. Muito bem, irmãos, deu uma travada. Vou pedir para o Roberto entrar novamente, solicitar novamente a sua participação. Então, irmão Roberto, se você puder, se você estiver me ouvindo, né? Espero que sim. Se você estiver me ouvindo e puder entrar novamente, solicitando a sua participação aqui no encontro dos amigos de Sião, a gente retoma essa conexão. Lembrando, tem vários irmãos e irmãs aqui se manifestando com saudades do Roberto, da irmã Verônica, dos filhos, da Jordana, do Josh. E é uma alegria quando a gente vê essa participação, os joinhas subindo. Olha lá, o irmão Roberto está tentando entrar. Assim que aparecer aqui, eu te adiciono para a gente dividir a tela e o irmão continuar falando. Ainda não apareceu para mim, assim que aparecer eu já autorizo essa entrada, né? A gente sabe do desafio que é fazer uma live ainda mais internacional, né? Olha aí a irmã Jane dizendo, recordações maravilhosas do ministério. Tem como mandar a chamada novamente? Eu acho que aí no caso você teria. Tá liberado aqui. Deixa eu incluir aqui. Vamos fazer. Vamos lá. Vamos chamar o Roberto aqui novamente. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tá dizendo que não tem nenhum resultado encontrado. Deixa eu ver. Vamos ver se. Tenta entrar novamente, irmão Roberto, porque aqui na hora de. Calma aí. Não apareceu aqui ainda. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele diretamente. Deixa eu ver se tá aqui. Estou passando aqui porque na busca não deu certo.
Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui na participação. Uau, que coisa. Agora que a gente estava matando a saudade das conversas, do ministério, da obra. Mas vamos ver se a gente consegue aqui retomar isso para convidar novamente nosso irmão aqui. Cadê? Eu fiz a busca aqui, irmãos, e não deu certo. Então eu estou passando para ver se eu encontro. Olha que difícil. Vamos ver. Muitas saudades. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Agora sim, convidado. Já enviei. Aqui eu estava colocando um outro aqui. Vamos ver. Chegou aí, irmão Roberto? Eu acho que agora foi. Estamos aguardando aqui. Orando para que a tecnologia nos ajude. É isso mesmo, Luciano. Nossa coisa aqui foge do nosso controle aqui, mas a oração é importante até sobre os equipamentos, né? O pastor Thomas pensa assim e eu tenho pensado assim também já há algum tempo. Eu enviei, né, a solicitação para ele entrar. Estamos aguardando agora. Deixa eu ver. Aí, foi convidado. Estamos aguardando ele receber lá e responder. Está conosco a Islene Amada, né? Deixa eu ver quem mais. A Clébia. Deixa eu ver o Daniel Henrique. A Joelma Bezerra. Josafá Pinto. Daniel Henrique. William Guerreiro Manuel. Daniel Henrique. Shabbat Shalom para todos vocês que estão conosco. Deixa eu ver. E aí, adicionar e... Agora sim. Só aguardar mais um pouquinho, irmão. E o nosso querido Roberto estará com a palavra. Opa, recusou? Como assim? Então vamos ter que fazer de novo. Opa, calma aí, como é que funciona isso? Tecnologia não é brincadeira. Que coisa. Então, vamos ver se ele responde. Repete o convite. Vamos lá, vamos repetir o convite. Olha, irmão Roberto, ele colocou em marca d'água como se não tivesse mais. Deixa eu ver aqui como é que a gente faz. Tem que entrar novamente, irmão Roberto. Deixa eu ver aqui. Olha lá, adicionar. Vamos ver se agora, hein, se a gente consegue tomar. Aê, ótimo, tá com a palavra. Tecnologia. Desculpe. É boa quando funciona. Desculpa, eu não sei se a nossa conexão aqui está ruim, mas voltou com som? Voltou com som, mas está Pronto. travando. Então deixe rapidamente. A tua também está travando aqui para mim. Que coisa. A tua imagem está chegando travada também. Nossa. Está chegando bem travada a tua imagem aqui. Que coisa. Não sei te dizer o que seria, infelizmente. Bem, mas deixa-me ver. Vocês conseguem pelo menos me ouvir ou está muito difícil mesmo? Ouvir tá bom. O pessoal disse que tá bom para ouvir também. Tá bem. Então, deixa-me só concluir aquela observação que eu estava fazendo. A tua imagem melhorou agora, viu? Não sei se a minha melhorou aí. Tá melhor também. Pronto. Então, como eu estava dizendo, o movimento dos Amigos de Sião lá em Fortaleza, que acabou por fazer 10 anos agora em dezembro, e ele mostrou uma coisa interessante.
A igreja de Fortaleza não é uma igreja de pessoas abastadas. É uma igreja de periferia, da periferia de uma capital, de um estado simples, que o Ceará é um estado simples. No entanto, é impressionante o número de irmãos daquela igreja que já esteve em Israel. Amém. E tudo motivado por essas reuniões que nós fazemos, por esses encontros dos amigos de Sião. E às vezes a gente fica pensando, para ir até Israel, a pessoa tem que ter. Olha, uma das cenas que eu costumo dizer que foi mais emocionantes que eu vi foi uma irmã simples numa dos nossos grupos, que ela estava com uma mala muito simples, que ela estava ali, e eu sabia que aquela irmã trabalhava num trabalho humilde e que ela tinha feito um esforço tremendo para fazer aquela viagem de sonhos, né? E indiscutivelmente, quem vai a Israel, acaba voltando com uma experiência única. Ninguém vai a Israel e volta da mesma forma que foi, né? E, pois bem, e eu fui a Israel pela primeira vez para conhecer o país e para ver a possibilidade de nós desenvolvermos um trabalho lá. E depois, já no ano de 2010, eu acabei indo com toda a minha família. Acabei indo com toda a minha família e nós acabamos ficando algum tempo. Nós moramos em Rod HaSharon, que fica ali na planície do Sharon, fica nas proximidades de Kfar Saba, um pouco acima de Tel Aviv. No entanto, realmente fazendo um trabalho em Israel é complicado. É complicado, principalmente pelaquela questão de autorizações governamentais e o facto da nossa família não ter aquele vínculo judaico todo. E por conta disso, nós não tivemos os nossos vistos renovados e acabamos vindo para Portugal, e principalmente na região que nós estamos, que é uma região com uma ligação muito profunda com. Há quem diga que 35% dos portugueses são de alguma forma judeus, e outras pessoas puxam um pouquinho mais pelos números. Mas aqui na nossa região, principalmente, aqui na nossa região, a presença judaica é muito forte mesmo, né? Inclusive, inclusive eu tenho um livro aqui bastante interessante, que este livro ele mostra a origem judaica dessa região de Portugal. E olha que é um livro grosso aqui, ele tem o quê? Quase 400 páginas, e mostrando a origem judaica dessa região. E aí a gente percebe aqui há mapas e a gente localiza cidades, regiões aqui perto, com um profundo histórico judaico. Pois bem, e desde 2010 também, desde 2010, está fazendo agora, em abril fez 10 anos, é que nós criamos o site, o Notícias de Sião, e que fez 10 anos, e nós já temos perto de 1.000 reportagens publicadas, sempre na defesa de Israel, do seu povo, que tem sido esse um trabalho muito grande que nós temos feito. E também com o apoio da Igreja de Fortaleza, nós aqui estamos trabalhando na Igreja Batista de Barcelos. Por sinal, o Antônio Godinho, que você falou há pouco, que está nos acompanhando aqui, Antônio Godinho é um dos nossos suportes lá na Igreja Batista de Barcelos, a primeira Igreja Batista de Barcelos. Por sinal, Barcelos é a cidade que, quando começou a perseguição aos judeus aqui em Portugal, principalmente na questão de sequestro de crianças, que é uma história bastante trágica de Portugal, quando começou o sequestro de crianças dos judeus, a primeira criança sequestrada foi na cidade de Barcelos, era a filha do rabino
da cidade de Barcelos. E hoje nós estamos na Igreja Batista de Barcelos, já estamos aí há quase 7 anos apoiando o trabalho aqui. Então, em linhas gerais, pastor, essa, com todos os travos que nós tivemos pelo meio aí, essa é um breve histórico da minha vida. Hoje eu sou casado com essa cearense, a Verônica. Temos um casal de filhos, o Josh, de Joshua, do Josué, né? O Josh e a Jordana. A Jordana, que tem esse nome em função da personagem, de uma das personagens do livro Êxodos, do Leon Uris. Pronto, essa é a nossa família e essa é, em linhas gerais, a nossa história. Excelente. Agora você está com a palavra aí sobre a geopolítica de Israel, lançando os fundamentos do nosso bate-papo, do nosso encontro. E avisando aqui os irmãos, não se preocupem, nós vamos retomar e estaremos também na próxima sexta-feira falando desse assunto que é muito amplo, complexo, mas graças a Deus nós temos pessoas como o irmão que tem se preparado ao longo dos anos e pode nos responder aí vários assuntos que é premente, né? Para darmos aí explicação e quando somos questionados como crentes, por que somos amigos de Sião, por que somos sionistas, por que apoiamos Israel. Está com a palavra, irmão Roberto. Ok, pastor. Eu vou procurar ser o mais breve possível, mas como o pastor disse, realmente é um tema muito amplo e nós vamos dividir em 2 lives e para ver se a gente consegue englobar toda essa questão. Eu acho interessante fazer uma ponte entre a minha apresentação e o tema da live, que é a geopolítica de Israel. Como eu disse, eu demorei 29 anos para ter meu primeiro contato com o judeu, direto, de conviver com o judeu. E esse meu colega de trabalho, e também uma coisa curiosa, foi a primeira vez que eu briguei com alguém por causa de Israel, foi justamente com esse judeu. Era eu defendendo e ele atacando o Estado de Israel, né? Ele Uau. era judeu frequentador de sinagoga, associado ao CONIB, a Confederação Israelita do Brasil, um adesivo do CONIB no carro e tudo. E era anti-sionista. Uau. Diversas vezes ele disse para mim algo tipo assim, Roberto, o Estado de Israel, ele é um problema para os judeus do mundo. Nós sofremos por causa deles. Se não houvesse o Estado de Israel, não haveria perseguição a nós. Ele usava esse argumento. E olha, eu digo uma coisa para vocês. Não era um homem inculto, não. Ele era um intelectual, tinha formação superior, falava fluentemente 5 idiomas. E intelectualmente falando, o homem tinha uma cabeça desse tamanho, né? Mas ele era influenciado pelos pensamentos de esquerda. Agora, pensem vocês, se um judeu influenciado por pensamentos de esquerda tem essa ideia a respeito de Israel, essa postura antisionista, imagine os antissemitas, então. Aí tem uma facilidade tremenda para criar argumentos contra Israel. E nessa ponte que eu faço entre a minha apresentação pessoal e a apresentação do Estado de Israel, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, meus irmãos, meus amigos, é para a terminologia que eu uso, não só ao longo da nossa conversa aqui, mas também naquilo que eu escrevo, a forma que eu falo, a terminologia que eu uso. E eu considero isso algo importante mesmo. Aliás, eu tenho insistido em relação a isso há quase 30 anos. Nós, cristãos, nós, amigos de Israel, amigos de Sião,
nós temos que aprender a utilizar as palavras certas. Nós temos que aprender a utilizar as expressões certas quando nós nos referimos a Israel. Porque isso acaba por ter peso. Palavras mal colocadas pode perpetuar conceitos errados. Então, é muito importante a questão da palavra. Aqui em Portugal, por exemplo, o Antônio Godinho tá me assistindo aí. O Antônio Godinho, ele sabe que aqui em Portugal, quem não é católico é testemunho de Jeová. Uau. Então, se você diz para alguém, não, eu não sou católico, a pessoa fala, então você é Jeová, né? E aí, então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que corrigir, nós temos que explicar, e é a mesma coisa, de repente, que acontece aí no Brasil, quando você fala que é evangélico, a pessoa fala, então é da Universal. Aí você tem que corrigir. Não, não. O que nós fazemos? Quando nós ouvimos isso, nós corrigimos. E é isso que nós devemos fazer também em relação a Israel. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Quando a mídia fala em Cisjordânia, nós temos que ter uma cautela para não repetir essa ideia, a menos que nós estejamos citando alguém, né? A mídia fala em territórios árabes ocupados. E a gente acaba repetindo territórios árabes ocupados. A mídia fala em palestinos. E a gente repete palestino. No entanto, saibam vocês, não existe uma Cisjordânia. Os próprios árabes, eu não sei se o Ricardo está aí, eu não vou arriscar falar a expressão em árabe, que quem domina o árabe é ele, mas os árabes eles usam a expressão que é mais ou menos assim, Adi de Faga Garbiá, que é o nome que eles se referem a. E o Serber também, que está aí, é possível que ele saiba melhor a pronúncia que eles chamam, mas eles não têm nenhuma relação esse nome com a palavra Cisjordânia. A ONU e os países de língua inglesa chamam essa região do quê? West Bank, que é margem ocidental, né? Então, Cisjordânia é uma palavra que não faz muito sentido. Eu, normalmente, quando estou escrevendo os meus textos, eu gosto de usar a expressão que os judeus usam, né? Os judeus têm duas expressões para se referir a essa região. Ou eles chamam de Haggadah Hamaravit, ou então eles chamam, que é a minha preferida, Yehudá Shomron, né? Que é Judéia e Samaria. Né? Esta é a expressão correta, Judéia e Samaria. E essa é a expressão que eu procuro usar. Eu sou jornalista e tenho o site, e nas minhas reportagens eu não uso expressões como colonatos. Os colonatos judaicos. Eu não uso. Eu não uso territórios árabes ocupados. A menos, é claro, que eu esteja me referindo a uma citação. Fulano de tal disse, eu abro aspas, coloco, e às vezes coloco entre parênteses, SIC, SIC, que é tal qual foi mencionado. Né? Isso aí por uma questão de rigor jornalístico, né? Mas quando eu estou falando por mim mesmo, as expressões que eu uso são bairros judeus e não colonatos. Bairros judeus. Ao invés de territórios árabes ocupados, eu escrevo territórios israelenses sob domínio da autoridade palestina. E às vezes até de uma forma meio irônica, eu coloco territórios israelenses sob provisório domínio da autoridade palestina. Né? Aqueles territórios ali, eles são israelenses.
Aquele território não são árabes. A Autoridade Nacional Palestina, essa de fato existe. Existe uma organização, um órgão, que por sinal é um órgão provisório, não é um órgão efetivo, não. É um órgão provisório, foi instituído em 1994, que tem sede em Ramallah. Ramallah fica no centro da Samaria. E já em relação aos palestinos, isso não existe. Lembra aquele padre espanhol que tinha aí, Padre Quevedo? Isso não é que existe, né? Os palestinos não existe. Agora, é uma expressão que, mesmo não existindo, ela de um tempo para cá passou a se tornar normal. Os cristãos usam, livros evangélicos usam, e, na verdade, até mesmo Israel usa. E é uma coisa que me incomoda um pouco. Se nós pegarmos, eu tenho aqui, por exemplo, um dicionário Larousse, um Larousse de 1967. 1967. Aqui tem, um grande dicionário, é um grande dicionário mesmo, e aqui tem as etnias, tem os povos, você encontra aqui israelenses, você encontra aqui brasileiros, você encontra aqui franceses, ingleses, italianos, tudo. Procure aqui palestinos. Você não encontra palestinos aqui. 1967 é esse livro. No início, por sinal, tem as bandeiras dos países. Aqui sequer a bandeira da chamada Palestina não tem. Tem a bandeira da Jordânia aqui em cima. Tem a bandeira da Jordânia, que lembra um pouco a bandeira palestina, mas não tem o, a, a referência a palestinos. Se pegar aqui o Manual das Nações, da editora Life, Manual das Nações, da editora Life, certo? Eu sei que está aparecendo espelhado aí por causa da câmera, mas depois eu posso fazer foto e postar no Facebook para que vocês saibam as referências, né? Você pega esse livro, que é de 1966, novamente, nós temos aqui, médio, temos todos os países, e mais para frente nós vamos ter aqui, cadê? A Liga Árabe, um material sobre a Liga Árabe, e nós, mesmo aqui nesse material com a Liga Árabe, nós não temos nada aqui relacionado a um povo palestino. Simplesmente não há um povo palestino mencionado, 66, 67. Tem aqui a história do século XX, o início do século XX, um livro fartamente ilustrado também com reportagens da época, com reportagens do início do século passado. Nada de palestinos. E o último livro que eu quero mostrar aqui, esse livro, A Guerra no Mundo. Esse livro mostra uma sequência de guerras que aconteceram no mundo nos últimos 50 anos, com matérias da época. E aí nós temos aqui, por exemplo, peguei de cabeça para baixo aqui. Nós temos aqui, desde a Guerra da Independência de Israel, desde a Guerra da Independência, são várias guerras, da Coreia, etc. Mas tem a Guerra da Independência de Israel, tem aqui a Guerra dos 6 Dias, tem aqui a Guerra do Yom Kippur, a Guerra do Yom Kippur. Em todas essas matérias, em todas essas reportagens, não aparece em nenhum momento a figura do chamado povo palestino. Mas aí tem a parte que chega de 1970. Na parte de 1970 aparece essa simpática figura aí. E o texto aí está espelhado, mas diz o terrorismo internacional, certo? Só aí
a partir do início da década de 70, é que, miraculosamente, aparece um povo palestino. Só aí que começam a falar do povo palestino. A invenção deste mito do povo palestino, ele saiu da cabeça desse sujeito aí. Saiu da cabeça do Yasser Arafat. O Yasser Arafat, ele tinha um pensamento. Já existia a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. Organização para a Libertação da Palestina, não dos palestinos. Então, já havia isso, mas o Yasser Arafat, ele teve uma jogada de mestre. Ele ficou pensando assim, né? Bem, eu defendo que Israel entregue as suas terras para uma nação, para a Palestina. Mas uma nação não sensibiliza o mundo. Um monte de gente sofrendo, a isso sensibiliza. Então, o que o Yasser Arafat fez? O Yasser Arafat passou a chamar os árabes que moravam naquela região, passou a chamá-los, então, de palestinos. E, infelizmente, passou também a usar a pobreza desse povo como mercadoria para sensibilizar o mundo. E as primeiras vezes que Arafat passou a chamar o povo de Israel, os árabes de Israel, de palestinos, foi em 1967, em Tunis, na Tunísia. Chamar os árabes que vivem em Israel de palestinos é uma fraude. É uma fraude que procura deslegitimar os judeus como donos desta terra. Donos da Judeia, da Samaria, da Galiléia. Essa terra, ela nunca pertenceram aos palestinos. Aliás, essa terra, ela nunca foi chamada de, nunca pertenceu mesmo à Palestina. Deixa-me só pegar uma nota minha aqui. Assim, vamos aqui, mais um avanço aqui, para nós já irmos nos aproximando da conclusão aqui. Eu acho que vocês já ouviram falar, evidentemente, muitos de vocês já ouviram falar de Flávio Josefo, né? Flávio Josefo é aquele historiador que descreveu a última guerra dos judeus antes da diáspora. Uma editora portuguesa, ela publicou recentemente a obra dele. Agora veja que coisa interessante. Veja que coisa interessante nesse livro aqui. Depois de uma introdução, uma extensa introdução, por sinal, da página 31 desse livro, da página 31 até a página 473, tudo isso aqui é a obra do Flávio Josefo. Você pode esmiuçar isso aqui. Não tem uma referência ao povo palestino. Não tem uma. Só que a editora portuguesa resolveu colocar uns adendos aqui no final. Ela resolveu colocar uns anexos, certo? E nesses anexos, vai aparecer, que é contemporâneo, vai aparecer 17 vezes a expressão Palestina relacionada a Israel. Olha, isso, do ponto de vista histórico, isso é fraude. Isso é fraude. Isso é manipular a história. Num dos posters que eu usei para divulgar essa live, aparecia um mapa de Israel em azul, com uma manchinha laranja no canto esquerdo, né? Aquela manchinha é a faixa de Gaza. E é naquela região, só naquela região,
que ficava a antiga Palestina, que é a Filístia bíblica, só nessa região. Agora foram os romanos que, com uma canetada, como a gente diz no Brasil, né? Uma canetada, e que, ou aqui em Portugal se diz através de um diploma, né? Ele usa a expressão decreto aqui é diploma. Através de um diploma, né? Através de um ato administrativo, os romanos deram a todo o território israelense o nome daquela minúscula região. Uma região de um povo que àquela altura já nem existia mais. E isso acontece no ano 73 depois de Cristo. Só que os romanos, eles ressuscitaram uma região, mas eles não ressuscitaram um povo. E do ano 73 em diante, as terras passaram a se chamar Palestina, então. Toda a região da Judéia, da Samaria, da Galileia, eles deram o nome daquela minúscula região, eles expandiram para o restante de lá. No entanto, a população que lá estava, e lá tinha uma mistura de povos, eles continuaram a ser os gregos da Palestina, os egípcios da Palestina, um imigrante qualquer que estava lá da Palestina, e estava lá os judeus da Palestina, e estavam lá os árabes da Palestina. Simplesmente, ao longo de séculos e séculos, não existiu palestinos na Palestina. Eu tenho aqui um outro livro que é uma preciosidade, esse livro aqui também, é a história do povo judeu. E esse livro aqui é de 1966. É um livro antigo também, 1966. Aqui ele traça uma história fantástica do povo judeu antes da Guerra dos 6 Dias. O livro foi concluído antes da Guerra dos 6 Dias. E também nenhuma referência ao povo palestino. Agora, uma coisa curiosa. Ao longo dos séculos, quem conviveu naquelas terras conviveu com árabes e com judeus. Aliás, eles conviviam pacificamente. Tinha umas escaramuças aqui e ali, uma briguinha de vizinho aqui e ali, mas a convivência era relativamente tranquila. Outra coisa também, ao longo dos séculos, as duas línguas faladas por lá eram o árabe e o hebraico. O hebraico nunca desapareceu dali, nunca desapareceu. O Ben Yehuda vai depois, já no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, ele vai, entre aspas, ressuscitar a língua hebraica, mas, na verdade, o que ele vai fazer, ele vai enxertar palavras modernas que não existiam, mas o hebraico nunca deixou de ser falado, nunca deixou de ser falado, não foi uma língua, obviamente, que era majoritariamente usada nos cerimoniais das sinagogas, isso não tenha dúvida, mas também em Israel era falado. Evidentemente que essa guerra dos judeus, que é descrita pelo Flávio José, houve um massacre, milhares de judeus morreram, outros milhares fugiram, originando a diáspora, mas um punhado de judeu continuou por lá. Esses judeus, eles passaram a ser, o Serber, se estiver assistindo ainda, ele sabe, e o Alexandre sabe também, esses judeus passaram a ser conhecidos por Sabra. São judeus que mantiveram uma linhagem contínua na Terra Santa. Mas quem foram então? Quem são esses? E quem foi esse povo ressuscitado pelo Yasser Arafat? Os palestinos foi um povo que ele viveu até os anos 600 antes de Cristo. E é um povo que desapareceu depois. A origem deles é descrita no capítulo 10 de Gênesis.
Bereshit, né? No capítulo 10 fala de Magog, Tubal, Togarma, Put, Casluim. Foram povos que surgiram no Oriente Médio e que depois migraram para a região onde hoje é a Europa. Os primeiros, o Magog, Tubal, Togarma, Put, eles migraram para a região norte, a região onde hoje está a Turquia, onde hoje está a Rússia, migraram para aquela região. E os Casluim, eles migraram para o sul. E é dos Caluim que vem, Gênesis 10, 14 vai falar isso, é que vem os filisteus. Os filisteus, então, estavam aqui no sul da Europa. E depois deles se tornarem um povo sul-europeu, eles navegam de volta no Mediterrâneo e chegam no sul de Israel, na região onde hoje está a faixa de Gaza. Eles chegam ali e isso antes da conquista da terra, viu? Antes da conquista da terra. Josué 13:3 vai citar algumas cidades ali que pertenciam a esse grupo, cidades que existem até hoje, Ashkelon, Ashdod, na época tinha Ekron, Gat e Gaza. São cidades citadas por Josué 13, e essa região, então, estavam ali os palestinos. Até hoje não se sabe bem ao certo como foi que esse povo desapareceu. A única coisa que se tem certeza é que durante o Império Neo-Assírio, ele conquistou essa região toda, a região do chamado Levante, e nesse período, então, dessa conquista, os palestinos desaparecem. Não há mais registro histórico, não há mais registro arqueológico, e esse desaparecimento ele se dá entre o ano 911 e o ano 605 antes de Cristo. É quando desaparece o povo palestino. Ou seja, do ano 605 antes de Cristo até 1967 depois de Cristo, ninguém mais falou do povo palestino. Não tem literatura nenhuma. Você vai para arquivo de todos os jornais que você puder ter arquivo aí em São Paulo, Fortaleza, onde você estiver, pegar os arquivos dos jornais, peguem artigos da guerra da época, ninguém fala do povo palestino. Ou seja, são 2.572 anos de absoluto silêncio sobre esse povo. Até que o Arafat tem essa ideia, restaura, usa essa estratégia, ressuscita essa expressão, esse povo. Uma fraude histórica. Então, olha, um amigo de Sião, um amigo de Israel, ele deve evitar usar a expressão palestino. Deve evitar. A minha sugestão é usar o termo histórico correto, né? Os árabes de Israel. Os árabes de Israel. Outra questão importante que se coloca aqui, outra questão importante é a questão de considerar a Bíblia como fonte reconhecida para a legitimação do Estado de Israel. A Bíblia como fonte reconhecida. No meio político, no meio diplomático, as pessoas dizem que a gente não deve tomar a Bíblia como legitimação do Estado de Israel. Nos organismos internacionais, nas negociações, os relatos bíblicos não entram na conversa. E, lamentavelmente, eu tenho visto que até mesmo nos seminários evangélicos, a visão secular está entrando de tal forma que muitos dos novos pastores, os jovens pastores que têm saído, eles também acham que a Bíblia não é um documento credível para legitimar o Estado de Israel. Ou para legitimar o direito de Israel sobre aquela terra.
Eu discordo completamente. Discordo completamente. A Bíblia, ela é mais do que um livro religioso. A Bíblia é um documento histórico. E é um documento histórico preciso. É mais rico em detalhes do que qualquer outro documento que é aceito pelos historiadores para justificar a legitimidade da maioria dos países antigos que existem. Tomem, tomem a legitimidade do Egito, por exemplo. Tomem a legitimidade do Egito. A legitimidade do Egito é ancorada em quê? Múmias, alguns poucos papiros, altos e baixos relevos esculpidos em paredes, em textos desconexos, muitas vezes estanques, sem ligação com os outros, numa linguagem que nem existe mais. Aqueles hieróglifos, aquela coisa toda, nem existe mais. E, aliás, às vezes os arqueólogos eles precisam fazer uma ginástica para pegar uma e juntar com a outra para fazer algum sentido, né? Mas isso não impede que os historiadores, que os governos, que os organismos internacionais reconheçam o Egito como Egito. Isso não impede. E o Egito mesmo, o Egito histórico, ele desapareceu há muitos anos. Depois depois dos egípcios originais, aquelas terras passaram pelo domínio ptolomaico, pelo domínio romano, pelo domínio bizantino, árabe, otomano, britânico, depois voltou para os árabes novamente, e hoje é aceito universalmente como Egito. É reconhecido como Egito e as fronteiras são respeitadas como Egito. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: por que então que Israel, que tem uma história, que tem a genealogia do povo minuciosamente preservada, documentada, arqueologicamente comprovada, por que esse país não pode ter esses registros como base histórica e legal para justificar a sua existência? Não faz sentido. Não faz sentido. O livro de Josué, ele foi escrito entre o ano 1405 e 1380 antes de Cristo. E ele é uma peça histórico-geográfica irrepreensível. Irrepreensível. O capítulo 6 fala da queda de Jericó, e as ruínas estão lá para comprovar. O capítulo 8 fala da conquista de Ai, mostra Gilgal se tornando ali a base das ações militares. Depois, nos capítulos 9 e 10, o sul de Canaã é conquistado. No capítulo 11, é a vez do norte ser dominado. Nos capítulos de 13 a 21, a terra é dividida entre as tribos. E todos esses relatos são feitos assim com uma riqueza de detalhes, com nome de famílias, localizações geográficas, com informações tão precisas que é impossível desprezar esse livro como fonte histórica. É impossível. E se a questão é cientificidade da fonte, jogam esse argumento. Cientificidade da fonte. Até nisso, a Bíblia é um documento irrepreensível. Até hoje, todas as descobertas arqueológicas só reforçaram os relatos bíblicos. Eu sei que está aqui comigo a Lucy, está o Prautes, está o Josiel, tem várias pessoas que estão aí que já tiveram oportunidade de ter aulas de arqueologia bíblica e geografia em Israel. Numa das aulas, eu não sei se alguns deles vão lembrar disso,
Eu também já tive várias aulas nos cursos que eu fiz de arqueologia bíblica lá. Numa das aulas, o professor, um arqueólogo, viu? Não era um religioso, não. O professor estava com a Bíblia na mão, ele apontava o sítio arqueológico e fazia uma correlação com o relato bíblico. E aquele arqueólogo, ele disse que a Bíblia norteia o que os arqueólogos devem pesquisar. Que a Bíblia indica onde eles devem cavar. Isso é um documento que não pode ser negado. Não pode ser negado. Veja o caso nós brasileiros. Nós brasileiros temos o quê? Nós temos a Carta de Pero Vaz de Caminha. A Carta de Pero Vaz de Caminha, ela é considerada, sabe o quê? A certidão de nascimento do país. Ela é considerada. E ela é de quando? 1º de maio de 1500. Ora, se uma carta de 14 páginas, com pouco mais de 500 anos, é considerada uma prova documental significativa, imagina então um livro inteiro de provas. Então, ponto fechado, ponto fechado. Concluindo, a terra de Israel pertence ao povo de Israel e o povo palestino é um povo que não existe mais. Mas a pergunta que se faz, e aqui eu já faço agora para a nossa próxima live, a pergunta que se faz é o seguinte: por que então que nações, por que organismos internacionais, a ONU, por que o mundo tem dificuldade de aceitar o direito amplo de Israel sobre o seu território? E também nós vamos ver na próxima sexta, se Deus assim nos permitir, Bezrat Hashem, nós vamos ver qual que é o papel dos Estados Unidos nesse desenho da geopolítica, qual o papel da União Europeia, qual o papel do Brasil e qual a ligação que nós temos com o Estado de Israel. Como é que as nações, como que elas enfrentam as artimanhas do inimigo, que desenvolvem movimentos de boicote a Israel. Há pouco falou dessa ajuda que iria para essa ONG, mas aqui na Europa tem algo terrível, que é o movimento de boicotes, desinvestimentos e sanções, que é uma pedra terrível nas negociações econômicas de Israel. Então, nós vamos ver como é que isso tem influenciado a geopolítica nos dias de hoje e qual é o impacto da economia mundial na geopolítica de Israel. Estas são algumas das questões que eu vou procurar abordar na segunda live, na próxima sexta-feira, se Deus quiser, e agora já dominando mais a tecnologia e não tendo esses entraves que tivemos, se Deus assim permitir. Amém, pronto, era isso. Graças a Deus, ótimo. Eu quero concluir, fechar com essa frase aqui da irmã Esther Rees. Ela diz: aula espetacular. E vamos agora abrir para perguntas, curiosidades. Eu fui acompanhando aqui também no meu notebook a participação dos irmãos, muita interação, graças a Deus. O pastor Ricardo teve aí, né, marcando aqui presença, dando o nome direitinho, como é que se pronuncia, em árabe também transliterado. O Prautes disse: que bom, Samuel, show. E aí temos várias participações dos irmãos. O Samuel disse que o Yasser Arafat era egípcio. Então tem vários detalhes que, é claro, o Roberto não tínhamos tempo hábil para isso. O Benjamin também teve a sua participação. Porém, agora vamos abrir para perguntas, né, daquilo que foi abordado, né? Olha aqui, a Cláudia diz: algo que confunde muitos cristãos são os mapas que vêm nas Bíblias. Mapas que, ao invés de citar Israel, cita com a região e as cidades da Palestina, dando assim a ideia de que Yeshua nasceu
né? Deixa eu ver aqui. E andou na. Isso é de partir o coração, e é como Hum, você disse aí, uma fraude intelectual, né? Mas fala um pouquinho mais hum. sobre isso, nessa questão que ela É, colocou aqui. isso é uma coisa que, lamentavelmente, ele vem surgir principalmente a partir do final da década de 60, 1969, quando os movimentos esquerdistas começaram a ter influência grande, inclusive dentro de sociedades bíblicas. Algumas sociedades bíblicas começaram a, 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 a abrir espaço para, para pensamentos outros que não aqueles conservadores. E se você pegar livros mais antigos, você não vê essa referência, mas infelizmente, de um tempo para cá, tem surgido muito e, e a coisa tem piorado mesmo, viu? Por enquanto estava só na esfera dos mapas, mas agora já foi lançado Bíblias em que tiraram a expressão Israel das referências bíblicas. Então, eu lamento. Há um tempo atrás, eu tive a oportunidade de conversar com o pastor Thomas. Havia uma das Bíblias, era uma Bíblia profética, que era da Agnus, mas que era o copyright era da Trinitariana, e o mapa não era responsabilidade, não foi a Trinitariana quem imprimiu, foi a Agnus, se não me engano. Sim. E eu comentei com o pastor Thomas, e ele entrou em contato, e as novas edições, o mapa já não aparece Palestina nos tempos de Jesus, né? Já aparece Israel nos tempos de Jesus. Mas isso, ela tem toda a razão, ele tem toda a razão, é algo que realmente não faz sentido uma Bíblia evangélica escrito Palestina nos tempos de Jesus, não faz sentido. O pastor Thomas sempre nos orienta a mandar uma carta, um e-mail, a entrar em contato com os responsáveis, porque de fato, se nós nos calarmos, esses pensamentos, né, antissemitas vão penetrar, inclusive, no texto sagrado judaico. Agora, o Benjamin, ele comenta aqui, né, quanto tempo você esteve aqui e além das dificuldades, né, que você já mencionou, quais foram as boas experiências? Ah, nós tivemos, fracionadamente, eu não saberia dizer, teria que fazer uma soma aí para saber quanto tempo já estive em Israel. Agora, de forma contínua, Benjamin, nós moramos em Rod Hasharon por 3 meses só, 3 meses. E como a minha visão, eu não sou teólogo, eu não sou teólogo. A minha formação é na área turístico-hoteleira, eu trabalhei grande parte da minha vida com hotelaria, e depois eu acabei me enveredando para a área do jornalismo. Então, a minha área é história, eu me considero mais um historiador, mais um investigador do que um teólogo. Então, o período que eu estive aí, a grande parte do meu foco foi visitar os locais que tinham ligação com o sionismo. E é uma coisa que eu sinto falta. Eu acho que deveríamos fazer um grupo que visitasse os locais de importância sionística, onde teve o Allende, onde teve onde aconteceram os atentados dos anos 70 até o ano 2000, os pontos fulcrais de Tel Aviv, a história de Tel Aviv, a casa do Ben Gurion, toda essa questão. Então, meu foco, Benjamin, quando eu estive aí em Israel, foi visitar mais esses locais ligados ao sionismo. Os locais religiosos, depois eu fui com os grupos da igreja, né? Mas o meu grande impacto foi isso. E, obviamente, como jornalista, para mim hoje é fundamental o tempo que eu passei aí, o tempo que eu passo. Se Deus quiser, em setembro estou aí novamente. Se Deus quiser, em setembro estou planeando estar aí, viu? Ah,
Então, o tempo que eu passo aí, para mim, é importante porque quando algum colega jornalista escreve alguma coisa sobre Israel e que fala barbaridades, eu pergunto para ele: você já foi a Israel? Ele fala: não, mas é o que dizem. Eu peguei e falei assim: pois eu já estive lá. Então, para mim, isso foi fundamental. Evidentemente que eu gostava de ter ficado mais, né? Gostava de ter ficado mais, mas o vosso governo não facilitou as coisas para mim. Muito bem, Roberto. A nossa caravana de 15 dias para Israel é com esse foco sionista. O irmão Moura, nós temos trabalhado essa questão. Aliás, a proposta ainda a proposta é fazer um curso antes para a gente ter essa visão sionista, porque as pessoas vão para Israel, ficam maravilhadas com os lugares bíblicos, mas quando voltam elas não são capazes de defender biblicamente, né, a questão de Israel. Isso é um problema muito sério. Olha só, o Francisco está perguntando aqui, que países realmente se limitam com Israel real? O moderno ou o antigo? Pois é, acho que quando ele fala real, eu acho que ele está querendo dizer aquilo que é, acho que a promessa de Deus, né? Bom, também pensei nisso. Fala o atual, Por quê? as fronteiras atuais e É, as porque, fronteiras porque bíblicas. ah, olha, aí é o seguinte, eu posso disponibilizar aqui depois os comentários, porque realmente a resposta é um pouco longa. Mas eu escrevi um artigo uns anos atrás, em que inclusive eu desenhei no artigo, eu desenhei um mapa. Se Israel fosse hoje, e eu mostro ali as razões pelas quais a bandeira de Israel tem esse formato, tem a tarja em cima, embaixo, a estrela, o que significa o Maguen Davi, o escudo de Davi. É uma reportagem muito longa, muito longa. Eu vou botar aqui depois nos comentários, né? Ele fala Mas, assim, ele fala de forma Egito e objetiva, quais mais. Eu acho que ele está falando então do não. atual, né? Então, não. O atual nós temos a Síria ao norte e o Líbano, nós temos à direita, um pouco mais à direita, a Jordânia, no sul o Egito e pega ali do lado de Eilat um pouquinho da Arábia, né? Mas em relação a este o mapa real de Israel, se Israel fosse pleitear o, 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 as terras legais que ele teria direito ali, que foi dada no início, ia ser uma confusão danada. Porque pega o Iraque, pega o Líbano, pega uma região toda ali. Né? Verdade. E ele não, ele se contenta com aquele trechinho ali que é o quê? 384 vezes menor do que o Brasil. Ele se contenta com aquele cantinho ali. Mas diz para ele que eu vou disponibilizar aí na página dos Amigos de Sião o link para essa reportagem, porque lá eu fiz gráficos, fiz mapas que mostram bem o que é hoje e o que foi no passado. Mas é muito extenso, ocuparia realmente muito tempo aqui. Então, eu não sei, o pastor Ricardo aqui acho que não está entendendo aqui. Ele falou, por que a cara de bravo no meu comentário? Só traduzir a palavra do árabe para o português, porque o Roberto pediu minha participação, só isso. Não quer dizer que apoio o Palestina. Eu acho que ele viu a minha cara acho que de outro jeito aqui no vídeo, porque eu só li que ele justamente falou, escreveu em árabe e também deixou a transliteração. Eu acho que ele não está me enxergando muito bem, não, hein, Roberto? Eu não vi, eu confesso que eu não vi aqui. Né? Mas vamos lá, tem Aliás, aqui, assim que ele publicou, sim, assim que ele publicou, eu tive a oportunidade, eu li aqui. Agora, o Hércules, eu vou terminar com essa, devido ao tempo, ele diz o seguinte: podemos dizer que o território dos árabes em Israel é a cisjordânico? Acho que você já comentou sobre isso, né? Mas eu acho que vale a pena mas por dar mais uma favor, resposta. não, mas por favor, Alexandre,
Sim. Pastor Alexandre, pode repetir novamente? Ah, tá bom. Realmente é meio confuso aqui. Deixa eu ver, mas deixa eu voltar lá, porque podemos dizer que o território dos árabes em Israel é a Cisjordânia? Eu acho que ele está querendo dizer sobre isso. Ele pôs cisjordânico aí, não? Você conhece o Hércules Herculano? Conheço, conheço. Já esteve conosco lá em Israel, né? Ele é pastor numa igreja no interior do Ceará. Ah, Hércules, eu que realmente eu não entendi a pergunta, mas a região das chamadas Cisjordânia, inclusive o Ricardo traduziu bem aí, também em árabe significa margem ocidental, também em árabe, né? E esse nome Cisjordânia, é, eu confesso que eu tenho que investigar mais a fonte histórica de como que chegou em língua portuguesa isso, como é que nós usamos em língua portuguesa, mas aquela região ali, principalmente o forte, o espaço maior da chamada Cisjordânia é ocupado hoje pela Samaria, é o espaço maior. Tem uma parte da Judéia, mas o espaço maior é Samaria e pega um pouco da Galileia também. Muito bem. Bom, Roberto, o pastor Luiz e o Benjamin estão corrigindo aqui o que eu falei. Ele falou para mim, diz aqui o pastor Luiz Alberto, que botei a cara de bravo, perdão. Eu não tinha visto isso aqui, por isso que eu não entendi o comentário do pastor Ricardo, mas ele está certo. E aí o Benjamin disse: Você não, pastor Alexandre, foi um comentário de bravo, mas não foi você. Então estamos entendidos, pastor Ricardo. Parece que acho que alguém colocou uma cara de bravo aqui e o pastor Ricardo, epa, não precisa disso. Exatamente, não precisa. Como o irmão Roberto falou, da convivência dele com árabes, nós também temos, e Israel convive com os árabes até hoje. Não é uma questão aí Sim, de sim. exterminar ninguém, é uma questão de reconhecimento, porque desde a época que Israel conquistou a terra, teve os povos que permaneceram, e Deus disse que eles permaneceriam, e Israel sempre buscou uma boa política de vizinhança, né, com a vizinhança. Não é à toa que existe uma parceria muito produtiva, tecnologicamente falando, com a Jordânia na exploração do Jordão. Então, também, né, irmão Roberto, acho que você pode dar essa ênfase, acho que foi bom que o pastor Ricardo colocou o assunto e o pastor Luiz também, né, fez ali a carinha, uma interação aqui dos irmãos, mas eu acho que vale a pena a gente dizer também que não é que porque nós entendemos Israel biblicamente que nós somos contra os árabes, ou o povo muçulmano, a religião islâmica, não. De Isso. forma alguma, o Senhor Jesus quer que amemos todos os povos. Pode comentar. Agora está esclarecido aqui com o pastor Ricardo, com o pastor Luiz e comigo aqui que eu não tinha entendido. Mas vamos terminar com isso, que eu acho que é importante. Assim, você que teve essa experiência É, com árabes e judeus, né, acho que vale a pena fazer um último comentário aí, para encerrarmos. ah, um dos meus amigos de infância, ele, por sinal, tem um defeito físico numa das pernas. Ele é árabe e ele hoje ele canta na igreja presbiteriana da minha cidade, né? E é árabe cristão, evangélico, né? Cristão evangélico. Na chamada da meia-noite nós temos ali o Jamil Abdallah, que é árabe e que é um grande amigo de Israel. Se não me engano, o Benjamin Serber, ele está em Farsaba, se não me engano. Não, ele está, acho que Batiama agora. Ele pode confirmar. Batiama, Ah, né, Benjamin? então, mas em Kifarsaba, por exemplo, em Kifarsaba tem uma sinagoga messiânica, né? Uma sinagoga messiânica, a Ramayã, e na Ramayã eu participei de cultos lá sentado ao lado de árabes, né? Então, o problema não está no árabe,
O problema está no terrorismo árabe, né? O terrorismo árabe. E é uma coisa que quem vai a Israel, e por isso que eu sugiro mesmo que as pessoas que têm oportunidade vão a Israel, vão ver o quê? O relacionamento de árabes e judeus para todos os lados. Tranquilos, tranquilos. E tem patrão árabe com funcionário judeu, tem funcionário patrão judeu com funcionário árabe, e tudo convive bem ali. Agora passa uma ideia distorcida para o mundo, infelizmente, né? Muito bem. Se você for para Israel, aqueles que desejam ir com a gente, nós vamos estar lá em Yafo e vocês vão ouvir, né, árabes muçulmanos que vivem lá há gerações falando um hebraico perfeito, que até confunde a gente, né? É claro que a gente acaba identificando. Então, mas é isso aí. O Benjamin está dizendo que ele está em Batiã, mas nasceu em Kfar Saba. O Benjamin nasceu em Kfar Saba. E o pastor Luiz está dizendo Uma que cidade que eu, existe. Sim, pode falar. é uma cidade que eu gosto muito de Kfar Saba. Que Tenho boas bom. memórias. A nossa querida Raquel tá lá, né? A Rachele tá lá em Sim. Passava, também é jornalista, tem um programa de rádio, Voz de Israel. É muito, muito querida, muito especial. Muito bem, eu acho que então acho que resolvemos aqui um mal-entendido aqui entre o pastor Luiz, o pastor Ricardo e eu, que eu não tinha entendido as mensagens aqui, o Benjamin me ajudou e o pastor Luiz também. Então acho que vale a pena a gente encerrar com isso. Eu lembro, estando aí em Israel, eu conheci um querido amigo que está hoje, trabalhou no norte do Iraque, e ele falou o seguinte, é que foi na morte, né, de Abraão que se uniu o Ismael e Isaque. E ele disse para mim, é na morte de Yeshua que todos os povos são unidos, né? Podem ser unidos no sangue de Yeshua, que é onde Muito dá interessante. temos o perdão, né, dos pecados. E vai ser com Cristo, o Machia, que judeus e árabes e todos os povos, né, vão ter que conviver quando ele voltar. Amém. Certo? Amém. Então, Roberto, muito obrigado pela sua participação. Então, sexta-feira que vem, né, mais uma live com você, aí falando da geopolítica, sobre o envolvimento aí da nação de Israel com os Estados Unidos, Brasil e mais algum outro. A ONU, né? Também é importante trazer uma coisa sobre a ONU, tá certo? Então, Todá Amém. Rabá aí, e que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro dos amigos de Sião. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Então, vamos encerrar agora. Shabbat Shalom a todos. Deus abençoe e até o próximo encontro.